Alô, pessoal. Estamos aqui retornando, né, ao capítulo 5, o quarto vídeo do capítulo 5. E eu, como comentei no vídeo anterior, nós estamos vendo agora o adendo 2 ao capítulo 5. Tá? Eu vou começar com considerações acerca do algoritmo da divisão. Aqui tem uma explicação sumária, etc., papapá, pipipi, mas o que nos interessa aqui é conhecer melhor o algoritmo da divisão. Né? A gente, geralmente, até no primário, pelo menos na quinta série antiga, ou atual sexto ano do ensino fundamental, você aprende a escrever aqui dividendo, divisor, quociente, resto. Aí, no caso aqui, eu dividi o 8 por 5 e, é lógico que isso aqui não é uma demonstração, é só uma mostração, que o 8 pode ser escrito como esse vezes esse mais esse. Ou seja, que dividendo, divisor vezes quociente mais o resto. Essas formulinhas aqui, ó, essa armação e essa armação aqui, elas poderão ser posteriormente utilizadas. Então, para quem tinha esquecido, lembre-se. A divisão imediatamente anterior, feita com números naturais, parou. Então, aqui, por exemplo, eu saí dividindo e teve resto. Quando eu trabalho com números reais, não é bem assim. Então, se eu vou pegar o mesmo 8 por 5 lá, vou fazer a conta, que eu ainda vou explicar como é que faz essa conta, vai ter um mantra para fazer essa conta. Esse mantra é uma coisa que você sempre repete, que facilita a sua cognição, nós já fizemos outros mantras. Então, aqui, por exemplo, qual é a coisa que multiplica por 5 que dá 8 ou próximo inferior a 8? 1. 1 vezes 5, 5. Passa para cá com o sinal trocado. Eu faço a conta. 3. Lá, naquele momento, eu parei para poder explicar lá, divisor, quociente, resto, etc. Como aqui eu estou querendo trabalhar com os reais, o que eu faço? Eu vou botar uma vírgula aqui se eu acrescentar um zero aqui, ou seja, porque 3 ele não seria divisível por 5, mas se eu botar 30, eu ando uma casa decimal. E aí, aí eu vou perguntar, qual é a coisa que multiplicando por 5 dá 3? É 6. Botei o 6. 6 vezes 5, 30. Passa para cá com o sinal trocado, menos 30. E aí, finalmente, eu faço a conta, dá zero, ou seja, não sobrou nenhum resto não nulo, né? E aí eu não preciso continuar. E, realmente, se eu dividir 8 por 5, 1,6. 1,6 vezes 5, 5 vezes 3, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5, 3, 8. Então, o 8/500 eu passo a localizar melhor na reta real se eu botar na forma decimal, 1,6. Onde é que eu botaria o 8/500? É maior que 1. Mas aonde exatamente? Então, a gente faz essa divisão até dentro das possibilidades. Nem sempre dá o final, às vezes dá uma dízima periódica, etc. Né? Mas aí, ou periódica, ou não periódica, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu consigo posicionar melhor o número, pelo menos dentro de um certo contexto. Tá? Então, como apontamos, é mais fácil localizar 8/500 na reta real na forma decimal. Eu sei que é um pouquinho depois do 1,5, antes do 2, né? Fiz uma reta real aqui para vocês marcarem o resultado. Tá? E agora nós vamos aprender um mantra. Vamos começar com um exemplo bem simples, que é dividir um 20 por 5, que é uma divisão exata, bonitinha, ou seja, no sentido se fosse inteiro, o natural, também seria fácil, não tem a complicação anterior. O mantra é o seguinte: qual é a coisa que eu vou escrever aqui que multiplicado por 5 dá 20 ou próximo inferior a 20? Qual é a coisa que multiplicada por 5 dá 20 ou próximo inferior a 20? É 4. Tá? Aí eu faço 4 vezes 5, 20. Passo 20 por o sinal trocado. Nunca faz sinal de menos, porque se for menos, passa para mais. Se for mais, passa para menos. Sempre repito o mantra com sinal trocado. Então, 4 vezes 5, 20. Passa para lá com sinal trocado, menos 20. Aí faz a subtração. Maravilha. E isso evita erros. Evita erros. Nós vamos fazer outras divisões, vocês vão ver. Aqui no caso, 5 dividido por 0. Qual é a coisa que multiplicada por 0 dá 5? Nenhuma. Tudo que é multiplicado por 0 dá 0. Portanto, nenhuma vai chegar a 5. O que vai significar que 5 dividido por 0 vai ser impossível. Até porque a definição dos reais diz que os denominadores têm que ser diferentes de 0. E daí isso é impossível realizar 5 por 0 nos reais, porque não existe esse número nos reais.
Esse número não existe. Existem frações dos reais desde que o denominador seja zero. Vamos dividir 0 por 5. Qual é a coisa que multiplicada por 5 dá zero? Zero, pô. Então, existe divisão de 0 por 5. Mas tem que sempre fazer um mantra. Qual é a coisa que coloca escrita aqui, multiplicada por 5 dá zero? Zero. E aí fica fácil. Passa para o sinal trocado. Menos zero. Não precisa. Já sabe que é zero. Mas se tivesse que passar, o mantra é legal. Quer ver? Ó? Zero dividido por zero. Qual é a coisa que multiplicada por zero dá zero? Todas. 1 serve, menos 1 bilhão serve, 4,333 serve. Todos os reais servem para multiplicar por zero e dá zero. E aí, aqui você tem uma situação estranha, porque você veja, nesse caso, para zero sobre zero, tem solução. Qual? Todas servem. Todos os números reais servem. Todos os números reais. O que está havendo aqui? Uma indeterminação. Esse algoritmo, na forma que está sendo explicado para vocês, que é o que nós aprendemos a fazer até hoje, ele não é hábil para resolver o caso 0 sobre 0. Tem solução? Tem solução. Qual é a solução? Esse processo não serve. Quando a gente estuda limite, nós vamos ver os processos alternativos. Até porque se x tendesse a zero, e fosse o denominador, se x tende a zero, ele é qualquer valor próximo de zero, exceto zero. Estou começando a querer compreender. Pois é, neste caso, 0 sobre 0 tem solução. A fração 0 sobre 0 possui solução. O que ocorre é que o mero algoritmo da divisão aqui não será suficiente outras técnicas para levantar essa indeterminação causada pelo problema de dar precisão e unicidade da resposta. Então, com duas frações pode dar 5, com outra pode dar menos, com 2 zeros, ainda que os 0 sobre 0 pareça igual a 0 sobre 0, como, na verdade, as coisas tendem a zero, um vai dar a resposta a 1, outro vai dar menos 1, outro vai dar 3, outro vai dar 5. Vocês vão ver a variedade de resposta que você vai acabar encontrando com as técnicas que nós vamos aprender agora nesse capítulo de limites. Tá? Então, olha só, para a gente firmar um pouquinho mais, vamos agora fazer o mesmo mantra com polinômios, que é o que vai acontecer no exercício que eu interrompi. Então, olha só, eu tenho 4x2 menos 9 dividido por 2x menos 3. Qual é o mantra? Qual é a coisa que eu escrevo aqui que multiplicada por 2x dá 4x2? Qual é a coisa? Para dar 4 eu tenho que botar 2, para dar x2 eu tenho que botar um x, então é 2x. Aí eu faço 2x vezes 2x, 4x2. Passa para lá com o sinal trocado. Aí eu fiz esse aqui, eu só me importo com esse. Esse aqui eu vou na onda. 2x vezes menos 3, menos 6x, passa para cá com o sinal trocado, mais 6x. Eu cancelo esse com esse. O x de maior grau vem para cá, no caso é o 6x. Esse aqui é como se fosse x0, é o 6x de menor grau, eu boto aqui. E faço novamente a pergunta. Qual é a coisa que multiplicada por 2x dá 6x? Mais 3. É o que eu fiz aqui, ó, mais 3. Aí eu faço mais 3 vezes 2x dá mais 6x. Passando para cá com o sinal trocado dá menos 6x. Aí também continuo. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Passando para o sinal trocado dá mais 9. Olha o que aconteceu. Zerou. De fato, 4x2 menos 9. Né? Eu poderia, em vez de fazer a divisão, como eu estou fazendo aqui, eu poderia primeiro reescrever 4x2 como 2x ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Isso aqui parece um produto notável, o produto da soma pela diferença. O produto da... Aqui está errado, vamos corrigir, pessoal. Olha aqui, deixa eu pegar o lápis. Aqui o sinal é de menos. Aqui o sinal é de menos. Aqui eu botei 2x3... É 2x menos 3, o produto da soma pela diferença. Eu vou lá corrigir depois, vou ter que postar tudo de novo. Mas aqui na apostila, no vídeo, eu já vou corrigir. Aqui é o produto da soma pela diferença, foi uma distração. Tá? Então, olha aqui, o produto da soma pela diferença, a soma desse primeiro com esse segundo, o 2x mais 3, e depois a diferença, 2x menos 3, tá? O ideal é que eu não sei escolher as cores aqui para apagar essa barrinha. Depois vou trocar a apostila, vai ficar mais fácil. Mas o vídeo já foi feito agora, então vai ficar por enquanto assim. Tá? Outras considerações, então isso aqui vai ser importante, mas eu gostaria de fazer essas outras considerações também. Das convenções. Essas convenções vão ser relativas a gente entender quando se usa a setinha. A setinha
parece ser o tende, mas ela tem outra utilização. Então, olha só, quando perguntamos se um termo é verdadeiro ou falso, isto não faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, vamos voltar ali aqui. Quando a gente faz, por exemplo, aqui, ó, é o produto da soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é 2x elevado ao quadrado, o segundo termo é 3, que está elevado ao quadrado. Então, o termo é como se fosse 2x, 3. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 é um termo, x é um termo. Não faz sentido perguntar se 3 é verdadeiro ou falso. É sem sentido essa pergunta. X é verdadeiro ou falso? Sem sentido. Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Mas essa parafernália que está em volta dos dois termos não transforma esse troço complicado aqui. Esse aqui é um termo complexo, não é um termo simples como esse aqui. E por incrível que pareça, esse quadrado aqui, esse mais, e esse parênteses, aí tudo são funtores. É que essa classificação não é típica de se ministrar no cálculo 1. Mas não, eu pergunto, x mais y ao quadrado é verdadeiro ou falso? Não sei, não dá para responder. Agora, quando perguntamos para o enunciado, o enunciado é quando eu vou ter um predicado. Predicados são igual, maior, menor, pertence, não pertence, está contido, contém, são coisas que dão sentido. Olha aqui, eu pergunto, 3 é igual a 5? É verdadeiro ou falso? É um enunciado, ainda que com sentido falso. Eu sei que 3 é igual a 5 é falso, mas tem sentido responder se é verdadeiro ou falso. 3 é igual a 3 é um enunciado, não é um termo. Esse conjuntão aqui, ó, é um enunciado, por causa do igual. Aí, olha só, então observem, tem uma coisa que eu sou muito chato, nesses casos aqui não tem sinal de igual. Eu não posso julgar se é verdadeiro ou falso. Aqui eu posso, porque tem um sinal de igual. Aí o aluno, na minha prova, é escrito assim, se esquecer o sinal de igual, eu paro de corrigir, porque eu não posso julgar se é verdadeiro ou falso que você fez. Aí as pessoas, aqui esse semestre, eu estou sendo um pouco mais chatonildo, que eu tenho essa possibilidade de entregar adendos, etc., bababá. Então, aqui, apesar de falso, tem sentido, o sentido falso. Aqui é um sentido verdadeiro. E esse aqui, o sentido verdadeiro, é o produto notável, quadrado da soma de dois termos. Tá? O sentido verdadeiro. Vou dar um Ctrl+V só para apagar aquele para manter o outro, né? Esses enunciados, sejam verdadeiros ou falsos, fazem sentido. Que decidimos de forma imediata. Olha aqui, ó. Esse aqui eu decido imediatamente. Esse aqui eu já teria que fazer a distributividade entre x mais x, para provar que é isso aqui. A gente já sabe que esse aqui é verdadeiro porque é um produto notável. Mas se fosse uma outra coisa, x mais y a quarta, eu botasse uma coisa aqui, você ia ter que apelar lá para o triângulo de Pascal, que eu já ensinei, ou fazer várias distributividades para provar que era verdadeiro ou falso. Então, existem enunciados verdadeiros, sejam verdadeiros, que decidimos de forma imediata, pelo que você fecha a questão, são chamados enunciados fechados. O que não conseguimos decidir instantaneamente são ditos enunciados em aberto, enunciado aberto, ou sentença em aberto, ou proposições em aberto. Então, por exemplo, quando eu te dou 2x igual a 2, você vê que esse esqueminha 2x igual a 2 é semelhante a esse daqui, é julgável. O problema é que eu só consigo dizer se é verdadeiro ou falso se me for me dada a informação que x é igual a 1. Aí é verdadeiro. E se x for diferente de 1? Aí é falso. Repare que se eu pensar nos reais, a probabilidade disso ser falso é enorme, né? É enorme. O que geralmente significa resolver quando alguém te fala assim, 2x igual a 2, determine x? É descobrir um valor de x que torne esse enunciado verdadeiro. É o que está aqui, ó. Então, quando eu tenho 2x igual a 2, geralmente eu uso a operação A6, que é multiplicação, compatibilidade com a multiplicação dos reais, multiplico o meio em ambos os lados, cancelo 2 com 2, cancelo esse 2 com 2, x é igual a 1. O aluno lá que está viciado na coisa, esquece tanto do princípio do equilíbrio da igualdade quanto da operação A6, que ele não presta atenção nesse tipo de coisa, ele acha que isso é uma idiotice, por isso que ele fica reprovado em cálculo. Você pode brincar de mergulhar o 2 embaixo? Pode, cara. X é igual a 2 sobre 2 direto. Pode. O que você tem que saber é que não existe nenhuma operação da matemática que pule o sinal de igual. Porque aí você começou a entrar no mundo da loucura, no mundo da matemática. A pessoa quer dizer que eu aprendi matemática no ensino médio? Foi matemática. Por isso que eu estou aqui sendo um pouco chato com os alunos. A operação que eu fiz foi O6, compatibilidade com a multiplicação dos reais. Então, está aqui, eu multipliquei um meio em cada lado.
Mas não é a mesma coisa que dividir por 2, jogar o 2 para baixo? É! Mas se você começa a jogar, você não percebe o quanto essa operação A6 vai ser significativa. E aí você perde outro aspecto. Você pode mergulhar, escrever o 2 na marinha, no curso de mergulho, e jogar ele aqui embaixo. Mas você sabe que essa operação não existe, que, na verdade, é um meio, um meio. Então, o aluno tem que saber que, apesar de ter um esquema prático de fazer as coisas, ele tem que saber o esquema correto. Tá ok? Agora que já sabemos que a diferença entre termo é não julgável, enunciado julgável, veremos o significado dessa setinha. Então, por exemplo, x tende a 3, x setinha 3. Como isso é termo, essa setinha aqui está no significado de tende, que é o que a gente está fazendo no limite. Tá? Então, quando eu boto x tende a 3, eu leio x tende a, ou a 3 ou a b, né? E aí eu já avisei a vocês que se x tende a b, o x é próximo de b, mas o x vai ficar diferente de b. Eu vou me arriscar. Eu vou abdicar de uma possibilidade entre as infinitas possibilidades entre um b menos delta e um b mais delta. Tá? Imagina que eu subi um 0,1 para a direita, ou subi um 0,1 para a esquerda, e esse intervalo tem infinitos números, eu vou abdicar só do b. Tá? 2x igual a 2, então x igual a 1, que é como eu geralmente resolvo isso. Essa setinha não é tende. Essa setinha entre enunciados aqui era entre termos. Entre enunciados, ela significa outra coisa. Se, como é que eu leio isso? Se 2x igual a 2, então x é igual a 1. A forma de leitura é completamente diferente. Se eu tiver que é verdadeiro que 2x igual a 2, isso acarreta que x tem que ser igual a 1. Lembra que eu li lá a definição formal do limite, acarreta, que é f de x menos b, o produto real é f de x menos o b, que era o produto ideal, tinha que ser menor que a tolerância pré-estipulada epsilon, acarreta, tende. São formas de ler esse então que fica entre enunciados. Tá? A setinha entre termos significa tende, e entre enunciados, sentenças ou proposições, que é a mesma coisa, são sinônimos, significa o juntor conectivo sim, então. Aqui eu vou pular um pouco isso aqui, que é uma correção, na verdade, é uma forma de apresentar um dos últimos exercícios daquela lista de limites. Depois eu volto aqui de novo, faço isso de novo, etc. Né? E agora, vou fazer algumas considerações sobre outro resultado semelhante à indeterminação zero por zero. Nós já vimos que qual é a coisa que multiplicada por zero dá zero? Todos. Né? Então, primeira coisa aqui, porque eu falei de zero sobre zero, mas já também apontei no vídeo que infinito sobre infinito também será uma indeterminação. Eu sei que 1 sobre 10 é 0,1, 1 sobre 100 é 0,01, 1 sobre 1000 é 0,01. E 1 sobre um número monstruoso tem, isso aqui é termo, tende a zero. É uma tendência. Desta forma, podemos repetir que, olha só, quando a gente trabalha fora de número, não é letra, essa ideia de infinito, né? A gente tem que começar a evitar o sinal de igual, porque não é bem assim. Então, eu preferi falar parece, né? Olha só, se a tendência a zero, ela pode ser representada como soma infinito, 0 sobre 0 poderia, de alguma forma, pensar que seria 1 sobre infinito sobre 1 sobre infinito. Só que isso aqui, a divisão ela pode ser escrita assim, ó. Mas isso aqui, ó, como é que eu faço com o segundo termo que está dividindo? Eu inverto e multiplico. Parece infinito sobre infinito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que 0 sobre 0 ele é equivalente, tá? Ou seja, o termo 0 sobre 0 tem um significado. Significado é uma coisa. 0 sobre 0 é termo. Termos não são equivalentes. Tá? Cuidado, o que eu quis dizer? Que as proporções são equivalentes, né? Mas, na verdade, termos é como se fossem iguais, mas eu também não quero usar a palavra igual. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Quando eu falo que 0 sobre 0 é uma indeterminação, isso já virou enunciado. 0 sobre 0 é o que faz virar indeterminação. É uma indeterminação equivalente à indeterminação infinito sobre infinito. É isso que eu quero dizer para vocês. Vão existir outras indeterminações que, no momento propício, quando eu for dar teorema de L'Hopital, etc., já lá na derivada, eu vou falar sobre as outras indeterminações. Tá? Então, no adendo, nesse videozinho que fica por aqui, vai voltar a nossa lista de exercícios. Até daqui a pouco.